Olá, esta é a aula número 5 do curso de Introdução à História da Filosofia e a gente está aqui agora, hoje, para ler o texto do Kant, Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, dentro daquilo que a gente vem trabalhando nessas últimas aulas. Ou seja, a gente vai proceder a uma espécie de análise lógica do texto de Kant, esse texto que a gente está lendo agora, levando em conta, então, as questões que a gente está vendo sobre método, principalmente do método estrutural, mas também falando um pouco dos limites desse método estrutural e do que ele nos proporciona. Muitas questões apareceram aí, principalmente nos exercícios que vocês têm feito, e eu ia também pedir para que vocês voltassem a esses exercícios, eu vou reabrir para vocês poderem fazer, quem não entregou ainda, esse exercício de leitura estrutural do texto de Kant, que é uma questão um pouco do limite do método. É claro que ninguém está dizendo que fora do texto nada interessa, não é exatamente essa questão. É óbvio que um texto tem o seu tempo histórico, o seu contexto histórico, e ele responde a esse contexto histórico. Mas, trazendo um pouco as questões para o nosso universo, só para ficar mais claro. A filosofia, não necessariamente, ela é uma área que trabalha com elementos factuais, ou com elementos de pesquisa de campo, ou com dados. Por exemplo, na minha área, que é estética, a filosofia da arte não necessariamente pesquisa obras de arte e atribuição de obra de arte, ela não faz análise técnica de obra de arte, análise por raio-x, ela não faz também análise de documentação, não necessariamente, não é exatamente o que se pede de uma filosofia da arte. A filosofia da ciência, por exemplo, ela não vai descobrir a cura de nenhuma doença, não é próprio da filosofia da ciência. Aqui no nosso contexto que a gente está vivendo nessa pandemia, por exemplo, não vai se pedir para filósofos que eles descubram a cura de uma doença. Não é essa a questão, como você também não vai pedir para os filósofos que eles levantem dados históricos, factuais, eles não vão fazer pesquisa factual. Claro que podem fazer, não estou dizendo que não vai fazer, porque não é exatamente o que faz o filósofo. Voltando um pouco à nossa questão da filosofia em relação à ciência. Então, parece, vamos dizer assim, a princípio, que a filosofia, dentro de um quadro, como a gente está vendo, ou dos quadros históricos radicais, ela não tem nenhuma importância. Porque, olha, vocês não ajudam em nada, vocês não vão descobrir a cura do Covid, vocês não vão ajudar as populações, não são vocês que levantam dados. Aí é uma questão que eu acho que é muito interessante da gente levantar do que significa método e do que significa leitura estrutural. A estrutura de algo é aquilo que dá a lógica interna para um texto e aquilo que dá a lógica interna para um argumento e aquilo que dá a lógica interna para um pensamento. Ou seja, quando eu digo que a verdade, ou quando eu digo, ou o método estrutural diz, ou os métodos de leitura hermenêutica dizem que a verdade não está fora do texto, isso não significa que o texto inventa uma verdade. Significa que o texto produz, vamos dizer assim, uma estrutura de pensamento que é capaz de fazer vir uma determinada verdade. Eu vou explicitar isso falando um pouco de um outro texto que fala sobre descobertas científicas, que é esse aqui, também fica uma ideia aí para vocês lerem na pandemia, A Vida e a Obra de Semmelweis, que foi um cientista, na verdade ele foi um médico, e ele descobre, enfim, observando que as grávidas, enfim, as parturientes do hospital, elas morriam muito mais de febre pós-parto do que quando as mulheres tinham filhos na rua ou em casa, ou quando elas tinham filhos, inclusive, em outros hospitais. E ele vai observando essas questões, esse médico, e ele observa, por exemplo, que o mesmo rapaz, o mesmo médico que fazia o parto era aquele que dissecava cadáveres. E ele liga uma questão à outra. E é muito interessante como o texto do Cellini, que também era médico e é um escritor muito importante, ele levanta essas questões porque há, apesar desse dado factual que o médico percebe, uma extrema recusa por parte da comunidade científica e dos colegas desse médico dessa descoberta. Por quê? Claro, pelas vaidades humanas, pelos afetos, mas também por uma estrutura de pensamento, que a gente pode chamar hoje, porque está na moda, protocolos de pensamento da ciência, que não conseguiam pensar uma outra verdade que os fatos apresentavam.
Essa verdade depois vai ser explicitada por Pasteur, que hoje em dia ninguém acharia que é estranho pedir para o médico lavar as mãos. Muito pelo contrário, hoje em dia a gente está lavando a mão toda hora. Ou seja, o que houve aí? Uma mudança nos dados? Sim, mas houve principalmente uma mudança na estrutura. Ou seja, houve uma mudança no, se vocês quiserem, no paradigma. Ou seja, houve uma mudança nos modos de conceber as perguntas e de respondê-las, que tem a ver com os fatos, mas que muitas vezes contrariam os fatos no sentido de que as perguntas não podem ser postas. Isso eu acho muito interessante de se pensar a importância da filosofia. A filosofia, então, ela é uma questão de método, e vocês vão descobrir que eu não estou falando aqui de um método, a método da ciência. A ciência tem vários métodos, não tem um só, por isso a ciência erra e acerta, e se ela erra ou acerta também é uma questão filosófica. É por isso que essas questões, elas são importantes de serem colocadas, não dizendo qual o método, mas mostrando para vocês que o que a gente está fazendo aqui é uma leitura do método. Qual o método que o texto de Kant, que é um texto político, não é um texto científico, usa para chegar a algumas conclusões, tá? Para avançar algumas questões, que são questões que vão ser fundamentais para depois pensar a questão da ciência política e da filosofia da história, ou da história na filosofia. Enfim. Esse texto, por exemplo, e isso é sabido, e está numa nota de rodapé daquele texto que eu deixei para vocês. Aliás, parênteses, eu escolhi esse texto especificamente, existem várias outras traduções desse texto, inclusive traduções mais recentes, e a gente vai fazer um parênteses depois para falar de traduções, mas enfim, as traduções envelhecem, então é sempre interessante traduções recentes, tá? Mas eu escolhi essa tradução específica porque ela é bilíngue. Ela traz lado a lado o texto original em alemão e o texto em português. E isso é muito interessante como instrumental também, como a gente vai ver mais pra frente. Mas nessa edição que eu deixei para vocês, que é a edição antiga da Vozes, e eu não tô com ela aqui, infelizmente, porque tá lá na UNB, enfim, eu tô em casa, existe uma nota de rodapé que dá o fundo histórico desse texto. O fundo histórico desse texto, ou contexto desse texto, ou onde esse texto se localiza historicamente, e contextualmente, do ponto de vista, inclusive, da microhistória, ele foi uma resposta a uma revista que levantou um debate sobre se o casamento já podia ser uma instituição meramente civil, ou se os homens ainda precisavam de uma instância religiosa para ordenar, vamos dizer assim, a ordem da família. Então essa questão foi lançada por essa revista, por esse jornal, e vários autores contribuíram para a resposta. Então a resposta do Kant, vocês vão ler isso em muitos lugares, existe inclusive um volume que foi publicado com todas as respostas, que vocês podem comparar, é muito interessante, de um ponto de vista da história da filosofia, né, dessa meta-história da filosofia, pensar como também essas questões se implicam. Só que o texto de Kant, ele pode ser lido completamente fora dessa questão. E, aliás, é como a gente vai lê-lo, tá? Então, se eu não soubesse, se não tivesse essa nota de rodapé que tá aí no material para vocês, embora, claro, eu estou usando uma questão que é muito sabida, todo mundo sabe, não estou nem colocando uma questão que é de uma grande erudição, mas se eu não soubesse, o que interessa nesse texto? Interessa como esse texto conduz, vamos dizer assim, essa argumentação. Como ele conduz a sua verdade interna. Enfim, se, por exemplo, fosse este o texto mais antigo, como os textos da antiguidade, que tivesse se perdido completamente o contexto desse texto, para onde para quem ele responde e por que ele foi escrito, se esse texto fosse um texto filosófico, ele ainda assim teria a sua historicidade interna, ou seja, eu já não sei por que ele foi escrito, eu perdi o contexto, às vezes você até perdeu a obra completa, você só tem um pedaço dessa obra. E ainda assim, a própria estrutura da obra constrói um argumento. É essa questão que a gente vai ver nesse texto de Kant. Então não é que não interessa a questão histórica. Interessa, é óbvio que interessa. Mas se fosse só isso, se fosse só uma questão do casamento, talvez esse texto não estivesse sendo lido hoje, tá? Porque ele teria ficado exatamente no seu tempo histórico. Porque hoje em dia ninguém, eu acho que nem mesmo uma pessoa extremamente religiosa, vai colocar essa questão como uma questão filosófica por excelência, se o casamento deve ou não deve ser ordenado por uma instância religiosa. Eu acho que isso já é um ponto pacífico social. Não era e agora é. Então esse texto seria um texto que a gente ia ler, quando muito, como um documento histórico. Só que a gente vai lê-lo de outro modo. Então a gente vai lê-lo na sua verdade interna. Bom, então, a questão das estratégias dessa leitura, que a gente só vou retomar para retomar um pouco as outras aulas, é compreender o método da explanação do texto, as estratégias textuais que levam à sua própria verdade.
É entender a explicitação e as articulações internas, a coerência interna, e verificar se essa coerência interna do texto, tá, da argumentação, isso é muito importante, se ela pode resistir por si mesma e sem pensar, então, se o texto acerta ou erra, se é verdade ou mentira o que ele está colocando, se se eu concordo ou não, se ele acertou ou não nas suas questões, ou mesmo se ele é ou não relacionado a uma causalidade histórica. Então, não é, essas questões elas ficam suspensas, elas não é que elas não existam, tá? Mas elas ficam suspensas. E C, A, B, C, desse caminho, desse método, a palavra método tem muito essa ideia de caminho, nós podemos chegar à apropriação do texto como nosso pensamento contemporâneo. Então a gente pode se apropriar dos elementos desse texto, que evidentemente responde a um tempo histórico que não é o nosso, para problemas que são nossos. Daí aquilo que a gente fala de anacronismo controlado. Aqui é o passo mais difícil de se dar na filosofia. Você pode ser só um historiador da filosofia, só no sentido de menos, tá? Você pode ser um historiador da filosofia, a sua preocupação é realmente com o contexto histórico. Enfim, então você está pensando no contexto lá. Agora, se você quiser ser realmente um filósofo político, você vai ter que deslocar essas questões de algum modo para pensar o nosso mundo. Claro que eu fiz aqui um deslocamento que é muito simples, enfim, falando um pouco do texto do Cellini, um pouco da pandemia, só para mostrar para vocês, por exemplo, eu não acho que eu avancei muito nessa questão, não é isso, mas só para mostrando para vocês como esses pequenos deslocamentos é que fazem com que um texto tenha eco num outro tempo histórico. Enfim, é desse caminho, então, desse método, nós podemos chegar à apropriação do texto para o nosso pensamento contemporâneo, que é um passo menos técnico, menos estrutural, mais filosófico e mais difícil também. Vocês vão perceber, a gente vai fazer exercícios mais para frente, como esse passo em que você junta elementos analíticos para produzir uma outra coisa, que a gente pode chamar de síntese, uma outra síntese, um outro texto, é um passo bem mais difícil de se dar. E quanto melhor ele for conduzido do ponto de vista da análise daquele material do qual a gente está partindo, mais estruturada é essa verdade que você vai estar produzindo no seu texto, percebe? Quanto mais eu conseguir, naqueles dados que eu estou carreando para o meu argumento, ser rigoroso na leitura desse argumento, quanto mais eu me apropriar desse argumento como argumento, mas o movimento que eu vou produzir para responder à minha questão contemporânea, ou histórica, ou a hipótese que eu tenho, ou científica, será mais bem fundamentada. Essa questão será mais bem fundamentada. Ou seja, a leitura estrutural, essa leitura atenta do texto, ela serve também para a construção atenta do texto, tá? Então, a gente está aprendendo a ler e, com isso, aprendendo a escrever. Então, o texto se inicia com uma pergunta. O que é esclarecimento? Então, o primeiro movimento do texto, se a gente for falar que o texto se move como um argumento que vai levando o leitor, o primeiro movimento do texto, a resposta à pergunta o que é esclarecimento, é respondido talvez de uma vez. Então, esse primeiro movimento ele é logo colocado de lado, então a resposta ela é meio abrupta, inclusive. Ele diz que esclarecimento é a saída da minoridade, a qual às vezes nos é cômoda. É usar saber por si mesmo. Então, esse é o primeiro movimento, então, ele coloca essa questão do que é, então, o movimento de ousar saber. Esclarecimento é quando o homem toma as rédeas da sua racionalidade, não para fazer o que quer, tá? Porque isso não é liberdade, tá? A liberdade é seguir a sua razão. Então ele toma as rédeas do seu saber para dar conta, vamos dizer assim, para continuar, para fazer o movimento de responder por si mesmo, sem o padre, sem o advogado, sem o médico. Ele pondera as opiniões para responder por si mesmo. Isso é a saída da minoridade. Nesse momento, desse movimento do texto, ele vai por várias questões, inclusive vários de vocês responderam, né? Ele vai falar do gado doméstico, que são as mulheres, enfim, as pessoas que vivem dentro do ambiente doméstico, que são privadas muitas vezes dessa liberdade de ousar saber, né? Porque elas são tuteladas, a mulher, já que a gente estava falando do casamento aqui, né? A mulher saía das mãos dos pais, do pai, da tutoria do pai, e era passada para a tutoria do marido, ou depois dos filhos, quando ela se tornava viúva. Portanto, ela nunca tinha essa possibilidade de andar sozinha. E que distante,
Por mais que você fale assim, ah, mas que machista, chamou a mulher de gato. Sim, mas o que ele diz? Ele diz, olha, até mesmo essa figura tão tutelada, essa criança grande, né, assim, o belo sexo, né, a criança grande que é a mulher, até ela é capaz de, se colocada numa situação em que ela pode ousar saber, ela se esclarecerá. Até ela pode ter, portanto, opiniões fundadas por si mesma, sem precisar ser necessariamente tutelada por marido, pelo pai, pelo padre, pelo filho, etc. Ou seja, ele põe uma questão que é social da época dele, mas que é muito importante também. Qualquer pessoa, ou qualquer sexo, ou qualquer pessoa no mundo, que for colocada diante da sua liberdade, ela vai ousar saber. Então, a liberdade é esse momento. E tudo que é preciso para se esclarecer, ele vai dizer, em determinado momento do texto, é liberdade. Liberdade nesse sentido, de ousar saber. Não é liberdade para fazer o que você quer, inclusive não é essa a questão. Liberdade para fazer o que você quer é muitas vezes obedecer a algo que está sendo imposto a você, né? Então, ousar saber é ousar ponderar por si mesmo, né? Enfim. Então, esse é o primeiro movimento do texto. O segundo movimento do texto, depois a gente retorna a ver mais pausadamente, é quando então parece que ele está apontando em tudo para que o esclarecimento seja a tomada de posição de um homem por si mesmo e que a gente então rompa com os grilhões da sociedade, da política, do padre, do pai, enfim, e que, portanto, ele estaria colocando a questão de uma grande revolução, né? Uma grande revolução que se daria então quando as pessoas ousassem saber, elas tomassem por si mesmo as rédeas da sua razão e elas, portanto, colocariam de lado ou desrespeitariam, vamos dizer assim, a ordem estabelecida, porque elas iam começar a pensar sobre essa ordem. Então, pensando novamente no contexto desse texto, embora ele está suspenso, do caso do casamento, que vocês viram não aparece praticamente nunca no texto. No casamento, a mulher ousaria saber, ela ousaria, por exemplo, criticar o marido, a família, enfim, tal. E vice-versa, o marido também ia falar, pô, né, não quero casar com essa mulher, e iria ousar criticar a religião, enfim. Então você teria aí as bases para uma grande revolta, né, enfim. Só que Kant, nesse segundo movimento do texto, ele põe a revolução também como um problema. Porque a revolução, se o processo de liberdade da sociedade não estiver pronto, isso ele diz com muita clareza, essa revolução também ela só vai trocar de lugar o mandante. Então você vai trocar uma ordem instituída por outra. Né? Porque ousar saber, a liberdade, isso está sendo colocado, não é então abruptamente arrancada pela força histórica do dia a dia, né? Enfim, você é uma conquista. E para fazer isso, então, espera aí, então tá, então eu vou ficar aqui tentando pensar, mas eu continuo obedecendo, então tá, eu não concordo com a família, com o padre, mas eu continuo obedecendo, beleza, então fica nessa, né? Como é que eu articulo essas duas coisas? Então vem nesse segundo movimento do texto, que eu acho que é um movimento central do texto, e algumas pessoas notaram, embora não tenham levado adiante essa perspicácia da leitura, que é a distinção entre razão pública e razão privada. Se a gente voltar um pouco, embora não precise, tá? Porque você pode ler esse texto independente daqueles outros textos que a gente leu, é um pouco a mesma questão que a gente viu entre uma razão do homem no seu tempo de vida, né? E do homem no tempo de vida da história, da espécie, né? Enfim. Então você tem uma razão privada. Razão privada é a razão do homem no seu tempo de vida. A minha razão privada é a razão privada de uma professora da UNB, que respeita, por exemplo, todas as regras que a UNB pactuou, tá? Que são pactuadas, não estou contrariando as regras da UNB. Por exemplo, uma das regras da UNB foi que nós íamos suspender o calendário. Tá? Enfim, essa foi uma regra da UNB. Eu, enquanto professora da UNB, evidentemente respeito essa regra da UNB. Não estou dando aula ou estou aqui propondo um exercício. Tá? Ou, como a gente vai ver mais à frente, nós vamos ter que ter trabalhos remotos. Enfim. Então, é uma questão que a gente vai pactuar. Eu posso discordar dessa pactuação como intelectual. Agora, enquanto funcionária da UNB, óbvio que se foi um pacto e a gente votou esse pacto, claro, a gente já está até pensando numa instância democrática aqui, nós vamos todos obedecer, né? Porque é um pacto, isso faz parte da democracia, né? Nós aceitamos um pacto, nós aceitamos um presidente, nós aceitamos o Supremo, nós aceitamos esse pacto, né? Enfim. Agora, isso não significa que enquanto razão pública, e depois a razão pública há vários estudos sobre o que seria
o erudito, o que seria a razão pública, quem seria o erudito, quem seria esse homem que fala em relação à humanidade, que razão é essa, se ela seria apenas dos intelectuais, apenas daqueles que têm a instância da palavra, ou se ela seria de todos, enfim, então há vários estudos sobre isso, enfim, mas aqui pensando na estrutura do texto, que o texto põe pra gente, essa razão pública é a razão em relação à humanidade, é a razão do intelectual. Como intelectual, ou como razão pública e não razão privada, não Priscila, que é professora da UNB, mas Priscila, que é uma pessoa que pensa em relação à filosofia, eu posso sim criticar elementos da tomada de posição da UNB. Não estou nem criticando porque eu estou um pouco de acordo, né? Mas enfim, estou usando como exemplo. Mas a gente pode pegar um outro exemplo aí que está correndo em geral, que é o exemplo dos textos do filósofo Agamben, Giorgio Agamben, né? Não sei se vocês já leram, ele está falando bastante sobre a pandemia e as pessoas estão criticando, claro, isso é óbvio, você pode criticar. Eu acho que Agamben não está falando necessariamente como Agamben, o italiano que vive a pandemia, mas sim como filósofo Agamben que está falando em relação à humanidade. Então, essa distinção também é interessante. Ele não está criticando necessariamente e falando para todo mundo ir para a rua, tal, mas ele está criticando, numa determinada medida, algumas ações em relação a essa pandemia. Eu também não concordo com ele, estou só colocando a questão nesse ponto de vista kantiano, como a gente pode pensar nisso. Então, ele está falando, Agamben, e quando eu falo em relação a essa regra maior, para fora do meu tempo histórico, estou falando para além do meu tempo histórico. Né? Então, o homem articula esses dois modos de pensamento. Eu sou, ao mesmo tempo, razão privada e, ao mesmo tempo, eu tenho obrigação de ser razão pública. Então, eu tenho obrigação de pagar o imposto, de respeitar o presidente, de aceitar o Supremo, de aceitar as regras da UNB, de dar aula para vocês. E tenho também a obrigação de um ponto de vista público, tá? E filosófico, não estou falando que é para ir lá e xingar ninguém, eu tenho obrigação, direito também, depois a gente vai ver essa questão, mas obrigação de falar, sim, em relação ao que eu estou vendo de problemas, né? Então, olha, eu levo o debate, por mais que ao mesmo tempo eu obedeça. Então, obedeço e critico. Essa é a instância que Kant pensa no tempo dele como um instrumento de liberdade. Eu mantenho a sociedade funcionando mais ou menos e ao mesmo tempo mantenho um espaço aberto de debate público. Bom, então parece-nos então que beleza, então você fica obedecendo, continua tudo como sempre como tá, mas você fica lá, você vai lá na universidade e debate. Sim, isso pode ser pensado desse modo, né? Que eu sou então uma figura que está ali presa à minha razão privada e a uma espécie de neutralidade do espaço público. Só que no terceiro movimento do texto, que é o último movimento do texto, que eu acho, Kant inverte essa questão entre o público e o privado. E ele põe claramente que a razão pública, ou seja, a razão que fala em relação à humanidade, ela tem necessariamente que ser superior, mesmo em relação ao seu tempo histórico, porque ele diz uma geração que põe a outra em perigo de esclarecimento, que não permite que a outra geração seja mais livre e, portanto, mais esclarecida que a sua, ela está cometendo um crime de lesa humanidade. Então, não só é uma obrigação, é um direito e é um direito e uma obrigação em relação à humanidade. O governante ou a sociedade, que por mais que tenha regras muito coercitivas, impedir a liberdade pública, a liberdade de pensamento, essa sim é uma sociedade perigosa. Né? Enfim, então acho muito interessante isso, pensar essas questões. Né? Enfim, não concordamos completamente, claro, enfim, como Kant põe. Então, essa questão ela vai então produzir pelo movimento interno do texto uma outra questão. Então não é mais o que é esclarecimento, mas nós vivemos numa época esclarecida? A nossa época ela tem uma boa equação entre uso público e uso privado da razão? Ela é, portanto, uma época que não vai colocar a próxima geração no obscurantismo? É uma pergunta. Então, nós somos uma geração esclarecida? E Kant responde, nós não somos esclarecidos, nós estamos em processo de esclarecimento. Depois eu vou falar um pouquinho dessa questão, enfim, desse movimento do texto,
que eu acho muito importante, né? Esse movimento em que, então, ele inverte realmente a pergunta, ele transforma a pergunta. E ele termina esse texto dizendo, eu tô sem o texto aqui, tá, gente? Então não vou poder ficar citando muito especificamente, mas ele termina o texto dizendo que na hierarquia, né, das questões, evidentemente, quando a razão pública iluminar de tal modo a sua época, que essa época se torne mais esclarecida que a anterior, essas regras esclarecidas elas vão retornar ao âmbito do privado. Ou seja, não é uma revolução, porque a revolução simplesmente salta etapas. Saltando etapas, o que eu faço é simplesmente trocar aquele que vai me guiar. Né? Enfim, eu troco um padre, uma religião por outra, eu troco um déspota por outro. O processo de esclarecimento que vem pela razão pública, ou seja, que vem pelo pensamento, ele permite que essas estruturas da história cotidiana, elas se transformem profundamente. Então ele faz essa inversão no final do texto que a gente está lendo. Algumas questões, então, que ficam para nós do movimento desse texto, né? Enfim, que a gente acabou de pensar. A primeira questão, falei para vocês, a gente está lendo a estrutura do texto, a gente está lendo as respostas que o texto quis dar, né? Enfim, e a gente não pergunta para o texto aquilo que ele não quis responder, né? Então, e a gente também não responde aquilo que o texto não se dispôs a responder, porque toda vez que a gente produz isso, eu disse para vocês, uma questão de método, toda vez que a gente coloca coisas dentro de um pacote, sem que essas coisas tenham sido muito bem avaliadas e sobrepesadas, aí que eu vou contrabandear sem querer no meu argumento erros, falsidades, coisas não explicadas, né? Enfim, aquilo que a gente chama de jabuti, né? Você leva aquilo não faz parte, mas vai junto, sabe? Enfim, então esse é o problema do argumento, tá? Então é um problema argumentativo. E é uma falha, na verdade, interna do texto. Então, cuidado com isso, a gente faz muito isso, salta o argumento, enfim. Então, pensem muito que o argumento se constrói, tá? Quando vocês estiverem escrevendo um texto. Então, nesse sentido, a gente não pergunta ou não tira do texto que o texto não deu pra gente. Eu coloquei várias vezes para vocês nas respostas aos questionários, aos textos que vocês apresentaram, essas questões. Olha, isso não tá no texto. Não é que é mentira, mas você está me dando uma informação que eu não tenho, eu, leitor, como verificar. Porque argumentativamente você não construiu para mim, né? Quando é um dado, claro, um dado não tenho como argumentar, mas mesmo assim ele tem que estar sendo elaborado pelo texto, não pode cair de paraquedas, porque senão ou eu confio no texto, e o texto pode me enganar, o argumento pode me enganar, ou eu desconfio, ou aquilo vem, não produz no leitor esse carreamento argumentativo. Tá? Enfim, então essa é uma questão que eu levantei um pouco para vocês, né? Não tem problema se você quiser fazer um texto que trabalhe com elementos factuais, mas aí você tem que me dizer quais são e muitas vezes referir também de onde você tirou para que a gente possa conferir as fontes, tá? Mas por isso que a filosofia trabalha menos com fontes factuais, como eu disse para vocês, com dados, né? Embora trabalhe também, tá? Não é que a gente não trabalha com dados. Bom, aí então eu queria fechar para vocês essa questão, mostrando como, e aqui para o nosso texto, para o nosso curso, porque o nosso curso também se constitui um pouco como um texto, é uma questão importante. Quando Kant pergunta estamos o que é esclarecimento? E ele diz que esclarecimento é sair da minoridade. Depois, quando ele põe uma outra pergunta, e nós somos uma época esclarecida, e ele mesmo responde, não, nós estamos no processo de esclarecimento, ele acabou de abarcar nesse elemento racional, ou seja, nesse desenvolvimento da razão, das luzes, o movimento da história. Né? Enfim, então a razão é razão na história, né? Ela é razão num processo. Eu não tenho, então, na minha racionalidade, a completude do seu desenvolvimento. Ele se desenvolve historicamente, ele se desenvolve, portanto, por elementos que são processuais. Isso é muito interessante, porque ele não tematiza nesse texto essa questão, mas aí essa questão ela ilumina muitas outras, como a gente vai ver. Tá? Ela ilumina muitas outras questões que vão ser postas posteriormente no nosso curso. Então era um pouco isso que eu queria falar, hoje está falando um pouco mais curta, né? Enfim, apenas uma leitura do texto, e eu tenho o problema de o texto não estar comigo, tá?
Voltando então um pouquinho só para falar do texto que não está comigo, que é aquele texto que eu deixei para vocês na pasta, porque que é interessante ele ser um texto bilíngue, apesar de, claro, diz para vocês, a gente não vai ler todas as línguas, óbvio. Quem conseguir, eu acho lindo, maravilhoso, mas é claro que muitas pessoas sequer têm facilidade com línguas. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que tenha facilidades em aprender línguas, enfim. Mas é importante que a gente tenha o texto do lado, o texto original, ou que a gente procure o original, exatamente para usar saber, né? Senão você é tutelado pelo tradutor. Tá? Então, uma palavra que o tradutor traduziu por um sinônimo X, você vai embarcar naquele sinônimo. E às vezes nessa palavra pode estar embutida uma questão muito importante para o seu argumento que você não vai conseguir elaborar. Tá? Então, por isso também que a gente diz que as traduções envelhecem. Elas não envelhecem porque o tradutor era ruim. Elas envelhecem porque a pesquisa em torno de um autor evolui e um termo que era tido como um mero termo, uma sinonímia, um termo não técnico, passa a ser técnico a partir de uma leitura. Percebe? Então, um termo que pode ser traduzido por vários sinônimos, quando ele se torna um termo técnico e importante para a própria filosofia desse autor, a partir de vários outros autores que estão lendo esse autor, esse termo passa a ser problemático na tradução. Então, a tradução passa a ser também diferenciada. Então, as traduções envelhecem nesse sentido. Elas envelhecem porque elas são um processo de aprendizado do texto. Tá? Elas são uma forma de leitura. Então, é como se a gente, infelizmente, estivesse lendo um livro que já foi lido. Né? A gente é um pouco já o leitor de Pierre Menard e não o leitor de Quixote, né? Porque a gente já está lendo um texto que já foi lido pelo tradutor. Né? Então, por isso que eu acho que sempre o cotejo é interessante. E a gente treinando o cotejo, né? Então, põe ali do lado, vocês vão estudar grego, se vocês tiverem interesse, vocês vão estudar latim, se vocês tiverem interesse, vocês vão estudar alemão, se vocês tiverem interesse, e sempre trabalhar com esses livros que trazem para a gente um instrumental mais interessante. As traduções não são todas iguais, tá? E por isso mesmo que eu falei para vocês, tá? As traduções, elas são técnicas, tá? Elas são instrumentos muito importantes para nós, então não escolham qualquer tradução, perguntem se a tradução é boa. E traduções que trazem um aporte técnico, como, por exemplo, a possibilidade de comparação, elas são mais interessantes que as outras, tá? Então, também fiquem atentos para formar a biblioteca de vocês, né? Nem que essa biblioteca seja virtual, a questão não é da técnica da leitura, mas sim do texto, né? Do uso do texto. Muitas vezes a gente baixa textos na internet que você não sabe nem de onde veio, nem quem é o tradutor, né? Então, isso tudo é um pouco que a gente tem que pensar do nosso ponto de vista de pessoas que estão se especializando na área de filosofia. Então é isso, gente. Eu vou reabrir o exercício para vocês, para quem quiser fazer, para quem quiser refazer também, e a gente continua a nossa conversa. Obrigada. Tchau.